Deu fome? Deu vontade de comer? Então venha participar aqui desse encontro maravilhoso para nós desfrutarmos desse churrasco. Olha, eu queria fazer um desafio a você. Compre e leve e convide pessoas para comprar também. Porque se cada um de nós aqui convidarmos uma pessoa apenas, nós teremos mais ou menos em torno de 800 pessoas ou até mais. Então, convide pessoas para participar também dessa festa com a gente em prol do nosso Congresso da Família. Agora nós vamos estar fazendo a leitura bíblica, o pastor Eugênio vai estar nos conduzindo. Graça e paz, queridos. Deu fome, né? Mas agora vamos nos alimentar com a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos abrir Salmo 145, versículos 1 ao 9. E para isso eu quero convidar os amados irmãos a ficarmos em pé. Vamos ler responsivamente o texto que está sendo projetado. Salmo 145, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Todos prontos para ler? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Publicarão a memória da tua grande bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Queridos, vamos repetir esse versículo todos juntos, a uma só voz. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Amém, queridos. Nós vamos louvar a esse Deus grande que nós temos. Irmãos, nós só poderemos fazer aquilo que o versículo fala, de uma geração mostrar a outra geração os feitos do Senhor, se nós estivermos perto do Senhor. O profeta diz assim: buscai ao Senhor enquanto está perto, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Essa música fala sobre nós queremos estar perto do Senhor. Quando nós sentimos fome, aquele churrasco que mostrou ali, mandioca e arroz, nós salivamos, né? E transportando isso para a presença do Senhor, quanto mais nós temos fome e sede do Senhor, mais nós transbordamos e podemos mostrar às outras gerações os grandes feitos do Senhor na vida das outras pessoas, mas principalmente na nossa vida. Amém? Perto do Senhor, quero sempre estar. Um coração humilde ter. Ouve a oração da tua igreja, Senhor. Pra tua voz eu entender. Ó Deus, o meu louvor entrego só a ti, e nada vai me separar do teu amor que envolve
me ajuda a caminhar e os passos teus seguir. Perto do Senhor, quero sempre estar. Um coração humilde ter, pra tua voz eu entender. Deus, nós entregamos nosso louvor somente a Ti. O Senhor é o único digno do nosso louvor e da nossa adoração, Senhor. Recebe com cheiro suave. Entrego só a Ti. E nada vai me separar do Teu amor que envolve-me. Ajuda a caminhar e os passos teus seguir. Tu és pra mim a força que eu preciso. Senhor Jesus, renova o meu viver. Tu és pra mim a força que preciso, Senhor Jesus, renova o meu viver. Ó Deus, renova o nosso viver, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Essa próxima música que nós vamos cantar, ela fala que em meio às tribulações, em meio à solidão, em meio ao sofrimento, a graça do Senhor nos basta. Amém? Nas noites sombrias, quando a sua alma está triste, a graça do Senhor nos basta. E ela é uma oração que fala para o Senhor moldar o seu coração, renovar o seu viver, para que você seja chamado amigo do Senhor, servo do Senhor, e que o Senhor se agrade com a sua vida. Amém? Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da alma, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais
graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor esteja se agradando da nossa vida, Deus querido. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Essa é a oração da tua igreja, Senhor. O desejo da tua igreja de ser aperfeiçoada e moldada por ti. Ouve a nossa oração. Que o Senhor esteja sentindo o melhor perfume, Senhor. Um cheiro suave, ó Pai, da adoração dos santos. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar e agora a tia Mirica vai receber as crianças mais lindas dessa igreja aqui para ir para o cultinho. Vamos. Cadê? Aqui só tem criança bonita, não é verdade? Então, vocês querem ficar aqui em cima? Então tá bom. Vem cá, Juninho. Aí. Vem cá, Sofis. Nesse momento aqui,
adultos, as crianças têm reconhecido lá no que a gente chama de cultinho, mas é um cultão infantil, né? Elas têm aprendido de missões, elas têm reconhecido essas bandeiras que estão lá na sala delas, elas têm intercedido pelos missionários. Então, é muito importante que elas venham aqui. Elas estão aprendendo muito, ainda mais o cérebro, assim, ó, super receptivo, né? Alguma criança quer orar? Não? Então, eu vou pedir para uma tia que eu vi aí, a Amélia está aí? Uma tia missionária que trabalhou com crianças lá na África do Sul. Ela acabou de chegar e ela vai orar por vocês para que vocês aprendam o que os tios estão falando lá na salinha. Tia Amélia. Vamos orar, irmãos. Vamos fechar os olhinhos. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus, nesta noite, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada uma dessas crianças no teu altar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra o coração delas, que o Senhor guarde, Pai, a tua palavra no coração delas enquanto pequenas, ó Deus, para que quando crescer não se desvie dos teus caminhos. Pai, eu coloco os professores, que o Senhor esteja capacitando, que o Senhor esteja dando porção dobrada do teu Espírito Santo, ó Pai, para que eles possam ter sabedoria, ter graça do Senhor para comunicar a tua palavra, Pai. Deus, também eu quero te louvar pelos pais. Dê sabedoria a cada pai, a cada mãe. Dê sabedoria aos familiares, ó Deus, para conduzir as crianças nos teus caminhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito legal, vamos lá. Então, irmãos, essa a gente chamou de ação missionária, pois só vai ser 4 dias. Mas é uma viagem missionária, né?
E eu queria convocar toda a igreja. A gente queria levar o maior número de irmãos. Nós pretendemos ir de ônibus. E Luque é uma cidade com mais de 150 mil habitantes. Ela fica ali na Grande Assunção. E lá em Luque existe uma escola batista e um seminário batista de missiologia. E não fomos nós que procuramos eles, foram eles que vieram até nós pedir ajuda. E eles precisam de trabalho com crianças, eles precisam de um trabalho para a motivação da liderança deles, eles precisam de concertos nessa escola, parte elétrica, parte de pintura. Então, a gente tem muito trabalho para fazer lá. São 4 dias. Esses dias, 19, 20, 21 e 22, é um feriadão, Corpus Christi, um feriado de quinta-feira. Então, a gente emendaria quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo após o culto, lá da noite, nós voltaríamos e chegaríamos aqui na segunda, bem de manhãzinha, que dá tempo para trabalhar ainda. Então, irmãos, é bem acessível, são só 4 dias. Quem pode ir? As pessoas que tiverem mais de 15 anos, elas podem ir. Menos de 15 anos, só pode ir acompanhado ou do pai, ou da mãe, ou dos pais. Tá? No final do culto, nós estaremos distribuindo para os interessados, nós temos 40 vagas. Se houver muita procura, nós podemos contratar um ônibus de 52 lugares, nós poderemos abrir mais vagas. Então, aqui na frente do espaço missionário, lá no balcão, vai estar o pessoal do Veredas. Em frente ao espaço missionário, vai estar o pessoal da viagem missionária ao Paraguai. Fica 600 quilômetros daqui, tá? Tudo que você souber fazer vai ser muito bem-vindo, não precisa falar espanhol. Tá? E você vai preencher essa ficha, você precisa de uma autorização do seu pastor. Se você é membro aqui, precisa entregar essa ficha para o pastor Samuel para ele autorizar a sua ida. Se você é membro em outro lugar, você precisa entregar para o seu pastor, lá da onde você é membro, para ele autorizar a sua ida. Nós te esperamos ali após o culto para fazer a sua inscrição. Amém. Irmãos, continuamos em campanha de missões mundiais. Então, na hora dos dízimos das ofertas, você pode continuar contribuindo com a campanha. Nesse momento, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas com alegria, com muita alegria, que a Bíblia fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quem veio preparado para isso? Venha com alegria trazer até aqui. Se você é visitante, essa é uma prática da nossa igreja e sinta-se à vontade. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também.
Vocês podem se sentar. Aleluia, como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar com os irmãos também, na presença do Senhor. Nesta noite é uma noite de muita alegria, por muitos motivos. Primeiro, pela presença do Senhor aqui conosco, pela sua presença. Mas nós também estamos felizes com a presença do Zé Aurélio aí, que sofreu um acidente, mas graças a Deus está se recuperando. Quero fazer um destaque também, estou feliz pelo retorno da Amélia. Ela precisou voltar na África do Sul, é nossa missionária, membro da igreja. Mas por motivo de saúde de um familiar, ela precisou retornar. Nós vamos orar no final do culto também, pela vida do Zé Aurélio, também pelos familiares da Amélia. Mas estamos felizes. Eu quero chamar um irmão aqui, o irmão Vigilino, vir aqui à frente. O irmão Vigilino passou por uma grande tribulação na sua saúde. Ele foi para uma cirurgia e lá houve algumas complicações. Mas para a glória de Deus, irmãos, ele está aqui. Amém. Ele vai contar um pouco daquilo que Deus fez. Tanta coisa, nós conversamos quase uma hora aquele dia lá na sua casa. Tantas coisas que Deus fez esses dias. E ele vai testemunhar para vocês o poder de Deus. Esse Deus que às vezes a gente acha, né, situações impossíveis, mas Ele vem com a sua poderosa mão e fala conosco, e trata a nossa vida. Irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre cada pessoa que adentrou a esse templo nesta noite. O que eu quero dizer para a igreja esta noite é um compromisso que eu assumi com o pastor Samuel quando eu estava internado, que eu ainda estava ruim pra caramba. O pastor me ligou e falou: irmão Vigilino, você faz um compromisso comigo, com a igreja que está orando por você. Quando você ficar bom, você vir dar um testemunho do que Jesus fez por você. Eu falei para ele, com toda a alegria do meu coração, eu quero dar esse testemunho. Eu escutei, ele pôs viva voz no telefone, e eu escutei a alegria dos irmãos, a explosão dos irmãos. Então, a alegria maior é minha, de poder ter passado por essa tribulação e ter contado com as orações dos irmãos, o carinho dos irmãos. Deus esteve presente em cada situação da minha vida naquele local, com a minha família. Deus foi muito maravilhoso. E falar desse Deus, falar desse Jesus, que é o nosso melhor amigo, que é o nosso Salvador. Ele é o médico dos médicos. E é o nosso advogado diante do Pai, que intercede por nós. Depois de tudo que Ele fez por mim, me deixando viver mais uns tempos aqui neste mundo, a minha gratidão é muito, muito, muito grande. Não tenho palavras que possa suprir o meu modo de falar. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um versículo da Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina como nós agirmos em cada situação das nossas vidas, nos momentos alegres, nos momentos difíceis. Então diz aqui em Tiago 5, do versículo 12 ao 16: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, é do 13 ao 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e faça oração em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Então, meus irmãos, a pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, ele, em momento algum, ele não se desespera, porque ele tem um Deus que é misericordioso, um Deus que está de braços estendidos em cada situação e manda que nós descansemos nos seus braços. Falando um pouquinho da cirurgia, da complicação, para que vocês possam entender o que Deus fez comigo.
chegando lá no hospital, quando me levaram para o centro cirúrgico, eu disse para o médico, eu falei, doutor, eu sou uma pessoa que creio muito na providência de Deus, e eu orei por vocês, para que vocês estejam sob a direção de Deus, sob a sabedoria de Deus. E aí eles agradeceram e me apagaram. E aí aconteceu uma série de coisas que não estava previsto, que pode acontecer com qualquer um. A minha irmã operou da coluna aqui, com 4 dias foi para casa. E eu fiquei 2 meses e pouco lá. Então, Deus sabe todas as coisas. Deus tem os planos dele. E não deixou em momento algum que eu perecesse, porque além de não ter dado certo a primeira cirurgia, eles tiveram que me operar novamente. Aí depois veio a infecção hospitalar, eles tiveram que abrir novamente para fazer os procedimentos que eles fazem lá. E a infecção foi das mais fortes possível, mas o Senhor diz na palavra dele, Deus agindo, quem impedirá? Nada impediu que aqueles remédios que aquela doutora mandou aplicar em mim, exterminasse com aquela infecção. E isso é o que o nosso Deus faz. Eu sei que eu não sou mais especial do que nenhum de vocês que estão aqui. Todos, eu garanto que todos já receberam uma bênção do Senhor, um milagre do Senhor. E o que é muito importante é as nossas orações uns pelos outros. Isso é um ensinamento de Jesus. E o que eu quero dizer para vocês, que existe um detalhe na oração. Quando nós orarmos ao Senhor, entregando na vontade dEle, nós não temos o direito de interferir mais, nem que seja para você morrer, que foi o meu caso lá. Eu fraquejei, eu falhei, e eu disse para meus filhos, não quero ser operado outra vez. Então eu interferi na vontade de Deus. O plano de Deus era outro. Ele permitiu que eu passasse por tudo aquilo para provar que Ele estava no comando. E foi muito maravilhoso, porque eu voltei ao médico a semana passada, e 2 deles falou para mim, falou, o senhor não agradeça nada a nós, agradece aquele lá de cima. Então Deus, realmente, Ele não falha, Ele é fiel. E eu agradeço imensamente pelas orações de vocês, pelo carinho de vocês. Agradeço pelos irmãos de outras igrejas que intercederam a Deus por mim. A sua intercessão foi muito maravilhosa. Que Deus os abençoe. E muito obrigado. Amém. Aleluias. Eu sei que o Virgilino e toda a família estão felizes, nós como igreja também. Alguns irmãos que vieram de outras igrejas também que estiveram intercedendo estão conosco nessa noite. Obrigado pela sua presença. Obrigado também porque você esteve nessa campanha de oração e hoje nós podemos dar glórias ao Senhor pela vida do nosso irmão. Abra sua Bíblia. O que ele falou aqui é dentro daquilo que nós vamos pregar nessa noite. Sua Bíblia em Mateus capítulo de número 14. Mateus capítulo de número 14. Se você quiser ficar aí, Júnior, pode ficar tocando, viu? Não tem problema não. Mateus 14, a partir do verso de número 25, diz assim a palavra de Deus. Mas Jesus, na 4ª vigília da noite, em algumas versões de madrugada, entre 3 às 6 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro,
E disse o Senhor: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar nesse instante. Eu vou orar e eu gostaria que você repetisse as seguintes palavras em nome de Jesus. Diga assim: neste momento, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus tem poder para gerar fé no meu coração. E esta palavra tem poder para mudar a minha vida e a minha história. Eu rejeito toda resistência na minha mente e no meu corpo. Eu sou livre para ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite, aproveitando esse momento tão especial que acabamos de ouvir, esse testemunho, eu lembro um dia que um dos filhos, se não me engano foi a Silmara, ligou: pastor, vem aqui. Ela não pediu para eu ir lá em Campo Grande, ela disse: pastor, ore, meu pai está muito mal, ele teve uma situação lá e ele ficou muito mal. E eu, no outro dia, fui com o pastor Eugênio, e a gente viu que realmente, já saímos daqui orando, que a situação era grave, a situação era difícil. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês, nesse texto que nós acabamos de ler, como alcançar o impossível. Vamos repetir todos juntos? Como alcançar o impossível. Mas antes de a gente falar sobre essa questão da impossibilidade, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que a visão humana, ou aquilo que as pessoas pensam sobre impossibilidade, é aquilo que não pode ser feito, não pode ser realizado. Mas a ideia bíblica é a ideia seguinte: aquilo que nós não podemos fazer, mas sim o que o nosso Deus pode fazer através de nós, para que nós alcancemos esse impossível. É aquilo que a Bíblia diz, não é o que o mundo diz, mas aquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Existem muitas coisas, irmãos, que estão acima da nossa capacidade. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, como você chegou aqui, o que você está passando, talvez uma angústia, talvez algo que está te preocupando, roubando a sua paz. Eu não sei, eu conheço sim algumas situações, mas não sei todas as situações. Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe aquilo que está dentro do seu coração. Havia uma frase, antigamente quando tinha aquelas borracharias, que haviam aqueles pôsteres, havia um post que dizia o seguinte nessa borracharia: o impossível fazemos na hora, milagres demoram um pouco mais. Parece um pouco de presunção desse borracheiro, né? É o slogan da empresa dele, né? Hoje as borracharias já têm os equipamentos mais modernos, mas naquela época não tinha, então ele era ousado, né? O impossível fazemos na hora, mas milagres demoram um pouco mais. Muitas pessoas julgam, quando às vezes ouve um cristão falando de fé, quando fala no cristão de conquistar o impossível, as pessoas julgam a gente como inocentes, como ingênuos muitas vezes. Eu sei que às vezes você vive uma situação em que você, não, eu confio em Deus. Aí uma pessoa que não crê em Deus, não confia no Senhor, diz: como é ingênuo, olha só, sofrendo, nunca vai alcançar isso. Talvez algum dia você já foi criticado assim. Com certeza você já deve ter vivido uma situação assim. Mas nós não pensamos assim. Existe algo, irmãos, que Deus está fazendo no mundo. Ele está levantando. Ontem eu estava aqui no culto dos jovens, estava percebendo, e na ministração do louvor, a irmã que estava ministrando aqui, ela, não sei se ela lembra disso, ela está aqui agora, mas ela estava de uma forma assim, usada por Deus, profetizando sobre a juventude, profetizando sobre a igreja, profetizando que eles não serão mais uns jovens que apenas ficam motivados na época do retiro, né? Mas que esse Deus está à disposição para motivar todos os dias, para queimar o nosso coração por Ele todos os dias. E é verdade que Deus está levantando
uma geração que na dependência e na autoridade dele fará coisas grandiosas. Diz Jesus na sua palavra em João 14:12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E nós olhamos esse texto, nós vemos um homem andando sobre as águas. Existem duas maneiras que você pode andar sobre as águas. A primeira maneira é quando o Senhor te convida, como fez aqui, disse para Pedro: vem. A segunda, está pronto o vídeo aí? Pode soltar esse vídeo, por favor? Essa é a segunda maneira. De vez em quando eu recebo umas coisas no WhatsApp interessantes. Olha só isso aqui. Cadê os... Isso. Tá, pode tirar. Isso. É um vídeo engraçado. Eu já trouxe isso aqui porque tem gente que eu quero falar, o pastor pregou que 2 homens na Bíblia andaram sobre as águas, Pedro e Jesus. Aí eu tenho certeza que eu ia receber esse vídeo aí. Não, teve um terceiro, Ivan Givaldo. É um vídeo engraçado, irônico também, mas é um vídeo, irmãos, que tem aqui algumas coisas, algumas lições espirituais. Alguns só entram na água assim, se tiver um touro correndo atrás dele. Existem, eu falei, dois tipos de pessoas que andam sobre as águas: aqueles que ouvem a voz de Deus quando Jesus diz vem, ou aquele que, olha, a situação está difícil e ele corre. Eu espero que você esteja na primeira opção, mas eu quero dizer também, se você estiver vivendo na segunda opção, se tem um touro, se tem alguém, se tem uma situação que está empurrando você, eu quero dizer para você que você não é menos nem mais do que aquele que ouve a voz do Senhor. Importante que você entre nas águas. Mas há aqui algo interessante. O vem, que nós acabamos de ler nesse texto, são para aqueles que são ousados, aqueles que são cheios de fé, que gostam de desafios. Mas o vai, são para aqueles também que são crentes, mas muitas vezes são tímidos, têm aquela inibição, mas são pessoas de fé, mas que muitas vezes precisa de um empurrão para que então ele entre nas águas. Dentro de alguns instantes eu quero apresentar para vocês alguns desafios que nós temos como igreja, mas antes, eu quero dizer para você que você pode aplicar essa palavra também à sua vida. Eu vou falar mais no sentido da igreja, do reino de Deus, mas você pode aplicar isso na sua vida pessoal. Talvez uma situação que você esteja vivendo hoje, agora, nesse exato momento, em que você olha todas as condições e você não vê nenhuma saída, você não vê nenhuma resposta, você precisa de um milagre, talvez algo que humanamente é impossível de acontecer. Saiba que assim como Deus fez, e como o nosso irmão foi muito sábio dizer aqui, Ele não é mais nem menos especial do que você e do que eu. Deus ama tanto a mim quanto a você. Deus também, se você está vivendo uma situação hoje de impossibilidade, Deus te ama e Deus quer que você ande sobre as águas. Você pode dar um amém por isso? Deus quer. Nós vamos ver aqui algumas lições importantes a respeito daqueles que querem alcançar o impossível de Deus. Princípio, nós vamos ver 4 princípios. O primeiro, se você estiver anotando, o primeiro, nos versos 25 ao 27, diz assim: mas de madrugada, entre 3 e 6 horas, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, primeira coisa, se você quer alcançar o impossível para a sua vida, o impossível de Deus na sua vida, o que eu aprendo aqui nesse texto: não siga os conselhos daqueles que ficam no barco. Vamos repetir? Não siga o conselho daqueles que ficam no barco.
Pastor, mas aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Eu quero aqui pensar que, sim, eu penso que naquele momento, os discípulos que ficaram no barco, provavelmente eles devem ter dito para Pedro: olha Pedro, rapaz, pensa bem, você tem plano de saúde, você tem SUS ou tem Unimed? Aí Pedro falou: bom, olha, pensa bem antes de pular nessa água, você pode causar um acidente aí, você pode se afogar, pode trazer problemas. Pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Claro que eu estou conjecturando, mas está na Bíblia sim. Em João 21, 25, diz que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez, os milagres que Ele fez, todos os acontecimentos, não teríamos páginas da Bíblia. Foram tantas coisas que seria impossível colocar isso dentro de um livro. Foram tantas coisas. Eu penso sim que muitas vezes, irmãos, Deus tem algo para a sua vida, e às vezes você está dentro daquele barco, e muitas vezes você quer tomar esse passo de fé, ouvir esse convite de Deus, mas às vezes existem pessoas que não têm a fé que você tem, e fica, em vez de empurrar você, animar você, incentivar a que você continue confiando em Deus, eles puxam o teu freio de mão. Eu não sei se você convive com alguém assim. É muito difícil, especialmente se é marido e mulher, é complicado. Porque às vezes a mulher quer ir, a mulher quer alcançar mais de Deus, mas o marido fica puxando o freio de mão. Ou ao contrário, o marido quer crescer mais, quer viver mais de Deus, e a esposa fica puxando o freio de mão. Por isso, em nome do Senhor Jesus, olha o que eles disseram aqui: é um fantasma. Gritaram de medo, se assustaram, mas Pedro entendeu. Pedro, ele perguntou: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda então que eu vá até o Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, irmão, aprenda esta lição. Muitas vezes, que lição que é essa? Muitas vezes eu sei que a maioria aqui conhece o Salmo de número 1, sim? Vamos lá. Bem-aventurado, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que faz uma aplicação errada desse texto. Tem gente que acha que ímpio é aqueles que estão lá fora, que não seguem a Deus. Não é só isso não. Ímpio, se você estudar no original, a palavra ímpio tem outro sentido também. Não é somente aqueles que não seguem o Deus que você segue. Ímpio é aquele que não teme a Deus. Ímpio é aquele que não obedece à voz de Deus. Ímpio é aquele que anda cambaleando. Ímpio é aquele que não construi nada na sua vida, inclusive na sua fé. Você pode, inclusive, irmão, ter dentro da sua casa, você tem que tomar cuidado para não abrir a porta da sua casa, para que escarnecedores, pessoas que não vão acrescentar nada à sua fé, e vão roubar de você a questão de você alcançar o impossível. É isso que eu aprendo aqui. Eu, graças a Deus, eu sei que vocês também têm pessoas que incentivam você na fé. Eu quero citar aqui um homem que marcou muito a minha vida. Ele não vive mais hoje. Pastor Nelson Alves dos Santos, o avô do Robson está ali, sogro da irmã Doraci, pai do João Alves. Esse homem marcou a minha vida. Eu lembro que um dia eu estava em umas indecisões, e Deus usou aquele homem para trazer uma palavra de fé. Eu precisava tomar uma decisão. Aquele homem impactou a minha vida. Irmão, em nome de Jesus, ande com pessoas que incentivam você a crescer na fé. Tem pessoas que às vezes está passando por uma dificuldade, por um problema. Ele, lá no ponto de ônibus, ele abre o coração. Abre o coração para qualquer um. Começa a resmungar, começa a falar. E aí, essa pessoa não vai acrescentar nada na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, eu amo toda a igreja, eu amo as pessoas, eu amo meus irmãos, mas eu ando com pessoas de fé, pessoas que vão acrescentar fé na minha vida. Os que são íntimos de mim, são pessoas de fé. Por isso, em nome de Jesus, irmão, se há alguém que está caminhando com você, que em vez de incentivar você a crescer no Senhor Jesus, eu aconselho pela palavra de Deus, se afaste dessa pessoa. Essa pessoa vai trazer dificuldades na sua vida, porque mais cedo ou mais tarde, ela acaba influenciando você. Eu sei que essa palavra não é uma palavra agradável, mas muitas vezes, essa pergunta a gente tem que fazer: esta pessoa está contribuindo para que eu tenha mais fé? Esta pessoa está contribuindo para que eu receba mais de Deus, que eu seja mais usado de Deus? Você precisa fazer
esta pergunta. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos relacionamentos. Pastor, isso tem base bíblica? Tem base bíblica, sim. Eu preguei alguns dias atrás daquele homem que foi curado por Jesus. Jesus tirou ele do meio da multidão e foi lá sozinho ficar com aquele homem. Quando Jesus foi curar a filha da viúva, ela estava morta, a filha da viúva de Naim, isso, obrigado. O que Jesus fez? Jesus retirou, não permitiu que a multidão ficasse ali, chamou apenas 3 dos seus discípulos e ali ele então realizou um milagre. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde há incredulidade, aonde há pessoas que não creem em Deus, aonde há pessoas que não creem no Deus que nós cremos, Deus não pode agir. Deus não tem como agir. Por isso, em nome do Senhor Jesus, se você está buscando algo que está impossível na sua vida, não ouça o conselho daqueles que ficam no barco. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, princípio 2. Existem muitas coisas que nós queremos fazer, mas não tente o impossível na sua própria força. Olha só, o que Jesus, quando Pedro viu, diz aqui, quando Pedro viu a Jesus andando sobre o mar, alguns se assustaram, pensaram que fosse um fantasma. E aí Jesus fala, não, versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, olha só o que a Bíblia diz aqui. Diz que Jesus disse para ele, Pedro, vem. Vamos repetir, Pedro, vem, vem. Irmão, em nome de Jesus, porque eu sei também que tem muita gente que diz que tem fé, mas não espera Deus falar, não espera Deus confirmar, não espera Deus dizer, olha, está autorizado, vem. Às vezes você quer ir antes dessa palavra, você quer, eu quero já pular do barco, mas não pule do barco antes, se você não ouvir a voz de Deus, você pode se dar mal. Espere o Senhor chamar, espere o Senhor dizer, vem. Talvez algo, meu irmão, que você está buscando em Deus, Deus já falou com você. Se Ele disse para você, espera, espera. Se Ele disse, olha, aguarde, aguarde. Se Ele disse que há um tempo para isso acontecer, continue confiando no Senhor. Não precipite, espere o tempo de Deus. Eu sei que Deus, irmãos, Ele nos ama, Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Mas nós não podemos fazer o impossível com a nossa força, porque quando eu tento fazer isso, eu estou querendo ser igual a Deus. Isso não agrada ao Senhor. Não agrada o Senhor, porque a Bíblia diz que só o Senhor é Deus. Vamos repetir? Só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Você já tentou tudo? Você já buscou tudo? Espere, não tente alcançar o impossível com a sua própria força, com o seu próprio poder. Meus irmãos, não é mal, não tem nenhum problema a gente reconhecer as nossas limitações. Todos aqui têm limitações, todos nós temos coisas boas e temos também as nossas limitações, temos também as nossas fraquezas. Mas muitas vezes a gente pega a palavra de Deus, a nossa amiga a palavra de Deus, a gente pega a palavra de Deus, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente às vezes pega os versículos e a gente começa a jogar no ar, né? Vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes tem pessoas que ficam o dia inteiro recitando isso. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso vai acontecer, é verdade, tudo posso, mas isso só vai ser uma verdade na sua vida, se realmente isso vai ser algo que vai acrescentar na sua vida, quando você também descobre o nada posso. Antes de você dizer o tudo posso, você precisa reconhecer que você nada pode sem Deus. Vocês estão me entendendo? Antes de eu dizer posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu preciso me desvencilhar de toda vaidade, de todo orgulho e dizer, Senhor, eu nada posso sem Ti. Eu nada posso sem o Senhor. Quando o seu coração está assim, meu irmão, aí sim, em nome do Senhor Jesus, você pode alcançar todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluias, aleluias. Muitas pessoas
têm medo do momento de crise. Muitas pessoas têm medo do momento da tempestade. Mas é nesta hora, irmãos, que nós precisamos mais do que nunca prestar atenção na voz de Deus. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando, puxa, quem deveria ouvir esta palavra é fulano de tal. Não, não é fulano de tal. É eu e você. Foi nós que Deus separou nessa noite para ouvir esta palavra. Irmão, eu não sei o dia de amanhã. Você também não sabe, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar amanhã. Talvez você já saiba, talvez você está com uma situação aí terrível, difícil, tempestuosa. Mas em nome do Senhor Jesus, não ouça a voz do seu coração. Não ouça a voz daqueles que estão ainda no barco. Mas em nome de Jesus, espere em Deus. Confie no Senhor. Espere aquilo que Ele vai dizer. Eu penso no Davi. Davi, quando estava diante do Golias, Golias falou, mas quem é você, rapaz? Olha só o seu tamanho. Olha o seu tamanho, quase ele falou, vai se catar, né, se fosse a linguagem de hoje. Vai procurar alguém do seu tamanho. E Davi falou, sim, eu sou pequeno. Eu sou pequeno, mas eu estou aqui em nome do Senhor dos exércitos. O meu Deus é grande. Davi venceu, irmãos, porque ele já tinha ouvido Deus. Ele não foi lá, caiu de paraquedas naquela situação, não. Ele já tinha ouvido a voz de Deus, porque era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, não lute na sua própria força. Princípio 3, se você deseja alcançar o impossível de Deus, não fique no barco. Vamos dizer todos juntos? Não fique no barco. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Diz que Pedro saiu do barco. Talvez esta seja a regra mais estratégica. Se você não sair do barco, você nunca poderá andar sobre as águas. E eu quero aqui rapidamente, irmãos, pensar nesse barco. O que seria esse barco hoje na nossa vida? Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, quando Deus pede para nós sairmos de um lugar, quando Deus diz saia, saia, irmão. Quando Deus diz para você, ou para um pastor especialmente, diz, olha, o seu tempo nesta igreja terminou, vai embora. Não insista, ou você vai destruir o seu ministério, ou você vai trazer prejuízo a essa igreja. Eu lembro quando estava em Bandeirantes, nós estávamos muito bem lá, e Deus falou comigo, eu chamei a diretoria, falei, diretoria, eu estou indo embora. Para onde? Eu falei, não sei, porque a gente nem tinha convite de igreja nenhuma naquela época. Pastor, mas não está tudo bem aqui. Eu falei, irmãos, está tudo bem, mas Deus não me quer mais aqui. Eu gosto tanto de vocês, eu gosto tanto desse lugar, eu fui abençoado demais nesse lugar, mas meu tempo acabou. Quando o senhor vai embora? Eu falei, não sei, eu não tenho nenhum convite ainda. Não tinha, nem se cogitava vir para Dourados. Irmão, a gente tem que obedecer a voz de Deus. Quando a gente recusa sair do barco, o barco é um problema. O barco se torna-se inimigo de Deus. Eu quero falar uma coisa aqui, meu irmão. Você está pensando, meu barco está afundando, pastor. Meu barco está afundando. De repente, Deus permitiu que isso acontecesse. Muitas vezes, irmãos, Deus está falando, sai. Pule desse barco e você não sai. O barco é muitas vezes a nossa zona de conforto. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu pedi tanto isso a Deus. Eu pedi ao Senhor esta bênção, Ele me deu esse emprego, Ele me deu esta igreja, Ele me deu essa cidade, Ele me deu isso, aquilo. Se Deus te deu, irmão, o barco é dele. E se Ele fala para sair, é para sair hoje, não sai amanhã não. Tem que sair hoje, porque senão esse barco, como eu disse, torna-se um inimigo para Deus. Muitas vezes esse barco é a nossa zona de conforto, é a segurança. Muitas vezes nós nos apegamos a algumas coisas na nossa vida, irmãos. Olha, em nome de Jesus, Deus está falando nesta noite, não resista à voz de Deus. Talvez você está lá, segurando naquilo lá. Muitas vezes esse barco se torna, muitas vezes, meu Deus. E eu digo isso com muita propriedade, porque às vezes o ministério pode tornar, às vezes, o fim de tudo. E não pode ser, o fim de tudo é Deus.
O ministério é apenas um meio. Muitas vezes nós nos apegamos a algumas coisas dentro da igreja, nos apegamos, mas estou há tanto tempo fazendo isso, eu estou há tanto tempo aqui. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo para você sair desse barco, saia logo hoje. Saia hoje. Você não pode se segurar nessas coisas, porque a nossa segurança está somente em Deus. Só Ele é a nossa segurança. Talvez a coisa está feia para você hoje. Talvez o seu barco esteja afundando, porque Deus já falou para você: saia, você não quis sair. Mas em nome de Jesus, mesmo que esse barco esteja afundando, fique tranquilo, que o Senhor não vai permitir que você pereça. Muitas vezes esse barco simboliza também a comodidade. Os discípulos continuaram no barco. Talvez eles disseram: eu saí daqui, não. Para quê? Deixa esse negócio de andar nas águas com Pedro. E eu te pergunto, irmão, em nome de Jesus, quem mais desfrutou naquele dia da comunhão com Jesus? Pedro ou os discípulos? Pedro. Porque os outros ficaram lá no barco. Ficaram só vendo aquilo que aconteceu. Irmão, em nome de Jesus, Deus não quer que você apenas veja os milagres de Deus. Deus não quer apenas que você fique olhando aquilo que Ele está fazendo na sua igreja, nessa cidade e no mundo. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Deus quer que você faça parte desse milagre. E esse impossível, você seja um instrumento também, para que esse impossível de Deus aconteça na sua vida. Em nome de Jesus. Muitas vezes, esse barco simboliza a tradição, o normal, o natural. Porque afinal de contas, qual é o normal? Se você quer atravessar de um ponto para outro no rio, andar de barco. Esse é o normal. Mas irmãos, eu sei que Deus também é o Deus do natural. Ele trabalha também nas coisas normais, mas muitas vezes Ele trabalha naquilo que às vezes nos tira da zona de conforto, nos tira da nossa comunidade e também nos tira da nossa tradição. Às vezes a gente está acostumado, mas sempre foi feito assim. Sempre foi feito assim. Lembra da semana, algumas semanas atrás eu preguei sobre isso? Quando chegaram para Jesus com aquele surdo e mudo, disseram: Senhor Jesus, põe a tua mão sobre ele. Por quê? Porque isso era normal. Era assim que eles viram Jesus curando, mas naquele dia Jesus falou: não, hoje vai ser diferente, hoje vai ser saliva na língua desse homem, vai ser diferente. Jesus é Deus. Nós não podemos colocar Jesus dentro de uma caixa e dizer: Senhor, é dessa maneira que eu quero andar com você, porque Ele é Deus, eu sou homem, você também é homem, Ele está muito acima de nós. Por último, se você quer desfrutar desse impossível de Deus, não olhe as circunstâncias. Vamos dizer, não olhe as circunstâncias. Olha só, Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas no verso de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Eu lembro no dia que eu fui lá no hospital visitar o irmão Vigilino. Eu e Moraes que entramos naquele dia, foi, né? Cadê Moraes? Foi. Eu fui lá para confortar, fui lá para orar com ele. Mas eu já tinha ouvido dos familiares: olha, ele tem hora que ele delira, mas ele faz cada oração. Cada oração. Sabe por quê? Porque o servo de Deus pode estar no fundo do poço. A gente às vezes vai para o fundo do poço. Às vezes a situação é tão complicada, tão difícil. Mas o servo de Deus, que conhece a Deus, ele pode estar no fundo, talvez no fundo do poço. Ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o Deus que ele conhece. Talvez o irmão nem lembra disso. O irmão orou por mim, irmão. Eu fui orar por você, você orou por mim. Glória a Deus! Por quê, irmão? Porque é assim que são aqueles que alcançam o impossível. Eles não olham para as circunstâncias, eles não olham para as críticas. Eu gosto muito, você vai ficar um pouco escandalizado comigo, eu gosto muito do MMA. Ai, pastor, que coisa horrível.
Mas uma coisa que eu vejo nos esportes, não os coletivos, mas no individual, é que o esporte individual, o tênis para mim é muito sem graça. Quando eu tiver uns 70 anos eu vou jogar tênis. Por enquanto eu continuo jogando futebol. Mas eu gosto do MMA, porque os lutadores, é ele e ele só. O treinador fica lá fora, os assistentes ficam lá fora, e eles entram no foco, especialmente aqueles que, você já viu aqueles caras fortes que quebram tijolos e quebram aquelas barras de gelo? Eles têm foco. Ele não fica pensando, será que eu vou quebrar? Será que isso vai acontecer? Talvez eles nem saibam, mas eles usam princípios espirituais aqui. Eles têm foco, eles batem aonde precisa ser batido com toda a força e com toda a energia que eles têm, aquelas barras de gelo quebram. Por quê? Porque tem foco. Muitas vezes o que acontece conosco é que a gente acaba acontecendo com Pedro. As coisas a gente começa a afundar, a gente estava andando sobre as águas, e de repente eu começo a olhar e sair do foco que é Jesus. Por isso, amados, é importante a gente sempre ter uma palavra do Senhor. Porque críticas você sempre vai ter. Mas quando você tem a palavra de Deus arraigada no seu coração, quando você tem essa palavra que gera poder, que gera vida, você não se afasta. Por quê? Você sabe que você está no foco. Eu gosto muito de Neemias. Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, irmãos, e diz que o cara estava no foco. Porque em 52 dias ele reconstruiu aquele muro, mas não foi fácil não. Sanbalate, Tobias e uma turma lá ficavam no terror, jogando medo nele, aterrorizando Neemias. Mas Neemias em nenhum momento ele foi lá para conversar com aqueles camaradas. Ele estava no foco. Eu vim aqui para reconstruir esse muro. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, se você também quer alcançar o impossível de Deus na sua vida, você precisa ter foco. Esse foco tem nome, esse foco chama-se Jesus. Não ligue para aqueles que estão falando dentro do barco, não tenha medo disso, mas foque, não olhe inclusive as circunstâncias, ouça, nem lute na sua própria força, ouça aquilo que Deus está falando para você. Muitas vezes nós criticamos Pedro. Pedro não teve fé, não, não e não. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé. Ele tinha fé. Ele estava num processo de aprendizagem com Deus. Pastor, eu posso ser um gigante na fé? Sim. E essas experiências que você está vivendo hoje, eu aprendi isso com um pastor há muitos anos atrás. Ele falou: Samuel, quando a coisa estiver apertada, você tem duas decisões a serem tomadas. Você se entrega, ou você aproveita essa situação e cresce no Senhor. As circunstâncias, os problemas, as lutas servem para o nosso crescimento. Não é para a gente se afastar de Deus. Muita gente se afasta de Deus, a gente quer culpar Deus. Deus, por que isso? Agora que eu entreguei minha vida para Ti, isso vem acontecer, irmão, em nome de Jesus. Isso é para você crescer, para que você viva experiências maiores com Deus, e assim cada dia mais a sua fé possa ser enriquecida. E eu quero concluir essa palavra nessa noite. Eu estava estudando esse texto, e eu gosto muito de usar perguntas. E uma delas foi: por que Pedro, ou para que Pedro andou sobre as águas? No texto, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, eu entendo a resposta que Jesus ressuscitou, claro, para mostrar o seu poder, mas aquele rapaz que foi ressuscitado, ele era o arrimo da família, ele é aquele que sustentava aquela mulher precisava daquele filho. Quando Jesus multiplicou os pães, né? Aquela multidão de mais de 5.000 homens, Jesus fez aquilo por quê? Porque a multidão tinha fome. Aí eu olho esse texto, para que será? Qual o objetivo? Porque Jesus chama Pedro para andar sobre as águas.
Eles já conheciam o poder de Deus, já tinham visto outros milagres. Mas eu penso aqui, irmãos, que talvez você vai ficar um pouco escandalizado com o pastor também hoje. Eu creio que Jesus permitiu isso para ter um momento de diversão com Pedro. Alguém aqui já andou sobre águas? Não, mas alguém já mergulhou, né? É gostoso. Você imagina que deve ser gostoso, né? Os peixinhos mordendo no pé de Jesus. Hã? Que coisa gostosa. Jesus poderia sim, Pedro, vem. Você pode andar. Mas muito mais do que isso, irmãos. Se Jesus permite Pedro, porque olha aqui, irmãos. Não tinha multidão, só tinha Pedro e mais alguns discípulos. Não fala nem o número de discípulos, talvez uns 2 ou 3, porque o barco não ia caber os 12 aqui. Por que está registrado isso na Bíblia? Deus me falou o seguinte: se eu fiz Pedro, permiti que Pedro andasse, nem que seja por algum tempo, alguns passos na água, para que eu segurasse na mão dele, assim também Samuel, João, Maria, Robson, cada pessoa que está aqui, eu também posso te dar toda a força, tudo aquilo que você precisa, para que você, como o irmão leu nessa noite, você pedindo com fé, você pedindo dentro da minha vontade, eu possa te conceder. Eu quero encerrar essa palavra nesta noite. Nós temos desafios missionários na nossa igreja. O alvo desse ano, 17 mil, não é um alvo impossível de ser alcançado. Nós hoje estamos sustentando, apoiando 5 missionários estrangeiros. É isso, Carol? 4. E alguns missionários apoiando. Nós não estamos sustentando, nós estamos apoiando. Irmãos, mas eu creio que pela fé, esta igreja, pela fé, nós não apenas vamos apoiar alguns missionários. Pela fé, nós vamos enviar os melhores daqui para os campos missionários, e nós vamos sustentar esses missionários. Eu vejo isso pela fé. Eu não vejo o que está o natural hoje, eu vejo o amanhã, o que Deus já está fazendo e fará através da minha vida e da sua vida como igreja. Nós enviarmos, não apenas apoiarmos 4 ou 5 missionários, poderemos continuar se apoiando, mas sustentando missionários que sairão aqui desta igreja. Amém, irmãos? São coisas impossíveis, mas para Deus, Deus faz coisas impossíveis. Hoje eu apresentei na classe dos adultos o que nós cremos pela fé. Pela fé, não é pela força, não é pela nossa capacidade, mas pela força que vem de Deus, na capacidade que vem de Deus. Nós chegamos a esse final de ano. Hoje nós temos 4 missões que nós estamos apoiando, missões que são filhas dessa igreja. Nós queremos chegar ao final desse ano com 60 pequenas igrejas nos lares. Pastor, o que é isso? Sim, os pequenos grupos, a igreja no lar, a igreja na minha casa e na sua casa. Hoje nós somos 30. Pela fé, nós chegaremos ao final do ano com 60 em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um amém por isso? Nós temos um plano para 5 anos, confiando no Senhor, derramando nossas lágrimas diante do Senhor. Eu quero convocar vocês, irmãos, a virem orar nos cultos de quarta-feira, sexta-feira pela manhã, nas vigílias de oração, porque é só na força do Senhor, não é nossa força, não é no nosso braço. E em 2015, nós queremos, e eu creio que pela fé, nós ganhando uma pessoa para Jesus, multiplicando esses pequenos grupos, essas igrejas nos lares, nós chegaremos no final de 2015 com 120 igrejas nos lares. 2016, vamos fazer a matemática, 240. 2017, 480 igrejas, pastores e pastoras, ministrando a palavra nas casas e trazendo o povo para o Senhor Jesus.
E no final de 2018, para a glória do Senhor Jesus, como o Cláudio pregou aqui na quarta-feira passada, é para a glória do Senhor Jesus, 960 igrejas nos lares para a glória do Senhor Jesus. É um alvo impossível para o homem, sim, mas é possível para aqueles que creem no poder de Deus. Você pode dar um amém por isso? Glória a Deus por isso. Mas isso só acontecerá se nós nos envolvermos com o reino de Deus, se nós nos envolvermos com a obra de Deus. E eu quero nessa noite, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na ação do Espírito Santo. E eu vejo aqui nesta igreja tantos homens e mulheres cheios de Deus, que se permitirem, se colocarem diante do Senhor, nós alcançaremos esses alvos para a glória de Deus. Cada igreja no lar, com 10 pessoas frequentando a sua casa, você multiplica 960 por 10, são 9.600 pessoas buscando ao Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero fazer 2 apelos nessa noite. O primeiro apelo é nesse sentido, tratando-se do reino de Deus, você ser usado pelo Senhor. Nós vamos treinar você, e o Espírito Santo que habita em você vai capacitar você a que você seja esse gigante na fé. Talvez você se veja tão pequeno, tão sem valor, mas não é não. Você é um gigante na fé, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, desafiar você que deseja ser usado pelo Senhor, para conquistarmos essas 9.600 pessoas para o Senhor Jesus. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Oh Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Deus te abençoe. 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 Ah, Senhor, a tua unção chegue na galeria também, Senhor. Deus te abençoe. Já chegou na galeria. 2 ali. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Senhor, manda unção na galeria. O pessoal da galeria também ama o Senhor. O pessoal da galeria também ama ao Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer agora o segundo apelo nessa noite. Talvez você esteja vivendo uma situação particular, uma situação na sua família, uma situação no seu casamento, uma situação difícil. Eu quero pedir você agora também, que precisa desse impossível de Deus, você se coloque em pé, nós queremos orar com você. Deus te abençoe. Talvez um filho, um parente, um amigo, uma situação de trabalho, de enfermidade. Nos entregaram um nome aqui. Nós vamos orar pela Iracema Meireles. Ela está desenganada pelos médicos no hospital lá em Curitiba. Uma pessoa nos entregou isso. Vamos orar por essa pessoa e vamos orar por você também. Eu quero que você faça comigo essa oração. Repita essa oração comigo em nome de Jesus. Diga assim: Deus, eu me apresento diante do Senhor. Eu quero ser como Pedro, que ouviu a tua voz e ele andou sobre as águas. Pai, em nome do Senhor Jesus, enche o meu coração de fé. Tira da minha vida todo empecilho, toda barreira que está me atrapalhando de eu viver o impossível na minha vida e na minha casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a minha vida ao Senhor, e me ajude, Senhor, enchendo o meu coração desta fé que vem do teu trono, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar agora por aqueles que estão vivendo o impossível no casamento, o impossível na questão da saúde, o impossível
na questão financeira, o impossível, até mesmo na questão talvez de uma luta, de um pecado que está lá arraigado, trazendo cada dia dor, sentimento de culpa no coração desse teu filho, dessa tua filha. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que este irmão, que esta pessoa, esta irmã, que está aqui nesta noite ouvindo a tua palavra, ela pare de ouvir aqueles que estão no barco, que ela não confie na sua própria força, que ela ouça apenas a tua voz dizendo vem, e que, ó Pai, ela não olhe as circunstâncias, o natural, aquilo que está de verdade acontecendo, mas que os teus olhos, esses seus olhos, possam estar sendo colocados nesse instante somente no Senhor, que diz a tua palavra: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, honra a fé desse teu filho, dessa tua filha, nós oramos em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Você que está vindo de uma outra cidade também, está procurando uma igreja, aqui, vamos dizer para eles, aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo, viu? Você vai ser uma bênção aqui na nossa vida, como nós também desejamos ser uma bênção na sua vida também. Se você desejar conversar com os pastores da igreja, nós temos o telefone, aí você pega o boletim da igreja, tem um telefone, você liga, marca um horário, nós vamos ter o prazer de receber você conosco. Os amigos, os familiares também do irmão Virgilino. Quem são os convidados do Virgilino que vieram hoje à noite? Levanta a mão assim. Eita pega, olha só quanta gente bonita. Vamos aplaudir essa turma aí, gente. Rapaz! Virgilino, você é querido, hein, rapaz? Né? Você é muito querido mesmo. Eu não ouvi o que você falou, querido. O que você falou? Amém, amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto dessa noite. Segure na mão do seu irmão. Vamos agradecer ao Senhor. Isso, fecha os corredores aí. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, na tua presença. Obrigado pela presença do teu povo que veio à tua casa nessa noite. Peço ser uma bênção especial por cada um deles, que ao retornarem para suas casas, para os seus lares, que eles possam ir debaixo da tua proteção, que o inimigo não tenha poder, ó Pai, de tocar nem neles, nem nos bens que o Senhor tem confiado aos teus filhos. Dê uma semana a eles muito abençoada, Pai, dá direção, sabedoria que cada um de nós precisamos. E ao encerrar esse culto, ó Pai, nós dizemos, nós oramos que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e que as santas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o teu povo, hoje e sempre. O povo de Deus diga, dê um abraço na pessoa ao teu seu lado, tenha uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus.